Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional campeão gaúcho de 2025. E muito mais do que um simples título de campeonato que normalmente passa batido pelas nossas vidas, o Inter tem um feito histórico. Aliás, consegue um feito histórico justamente por impedir um outro feito histórico do seu rival. Pois é, os dois lados criaram uma Copa do Mundo para esse gauchão que você pode gostar, não gostar, ser tipo eu que não levo tão a sério essa situação, acho que deveria ser mais pré-temporada, aquela coisa que tá todo mundo já querendo ouvir, mas não dá para brigar com os fatos. E os fatos mostram que Grêmio, Inter, gremistas colorados, imprensa, todo mundo fez desse campeonato gaúcho uma verdadeira, entre aspas, um verdadeiro sentimento de Copa do Mundo, de campeonato mundial. Isso estava presente, isso se fez presente. E aí, o Inter vai lá e, historicamente, bate o feito do Grêmio, não deixa sequer empatar um octa que historicamente é colorado, e isto foi colocado como ingrediente desta final. E a partir de agora, eu preciso te dizer, essa conquista, ela tem um simbolismo. Ela tem um simbolismo muito claro. É a primeira da gestão do presidente Barcelos, é a primeira do técnico Roger Machado, e tem tudo para significar uma mudança de era no estádio Beira-Rio. Uma era que antes era de angústia, uma era que antes era de desconfiança, com um título que eu sei que é só o gauchão, mas insisto, com o sentimento que virou essa conquista, há uma possibilidade de transformarem esta situação numa era vencedora no estádio Beira-Rio. Eu não tenho bola de cristal e não tenho como te dizer que é isso que de fato vai ocorrer, mas tem um ponto de partida. Se o Inter souber trabalhar e trabalhar bem tal qual já está com o Roger desde o ano passado e no começo deste ano, sim, as coisas estão num caminho certo para acontecerem. Esse vídeo é pra galera da KTO. Se você foi lá e colocou Inter campeão gaúcho desde antes, já tá feliz da vida, porque tinha lá a odd pra Grêmio campeão gaúcho, pra Inter campeão gaúcho. Se tu cravou que ia ter empate nesse jogo, se tu disse que ia ter gol do Ener Valencia, se, cara, qualquer uma das apostas tu te deu bem. É assim que funciona. Às vezes o cara acerta, às vezes erra. É assim em casas de apostas. A KTO é uma casa responsável, que prega o jogo responsável, dizendo que tu tem que ter maior de 18 anos e que tu tem que ter juízo nessa cabeça. Agora, o Inter embalou, quer começar a apostar no Inter? Vá agora na descrição, no primeiro comentário, pega o link da KTO e vamos pra lá. Gente, eu começo analisando por cima os jogos, os dois jogos, porque se eu analisar só essa partida aqui vai ficar um pouco difícil, né? Foi um jogo ruim dos dois lados, para ver, para assistir foi uma partida ruim. Só que nos 180 minutos, e é uma decisão de 180 minutos, o Internacional jogou muito mais, mas muito mais bola do que o Grêmio. Não há contestação. Acho que se trouxeram o presidente Guerra aqui ou Quinteiros, eles vão ter que admitir que nos dois jogos o Inter foi absolutamente superior e não tem o que discutir. A superioridade na arena fez toda a diferença. Sobre o jogo do Beira-Rio, o Inter botou o regulamento debaixo do braço e disse assim, olha só, o Grêmio vai vir, vai querer igualar na vontade, vai jogar, e jogou, né, com 3 volantes, fechou o meio campo, tentava alguma escapada com a ligação direta e tudo mais. O negócio era conter o ímpeto do Grêmio. Aliás, eu até achei, o Roger vai conter um ímpeto inicial e depois vai sair pro jogo. Nada. O Roger claramente disse o seguinte, beleza, eu tô num clube e, gente, não há como não achar que isso faz diferença. O mental, psicológico, anímico de todo mundo, seja jogador, dirigente, comissão técnica, estava abalado. O ambiente era assim pesado no Beira-Rio, você sabe, eu sei. Sabe, tipo, então o Roger disse, cara, eu tô num clube que tá passando por esse momento, a gente tem que passar, a gente tem que conquistar. Já fizemos o resultado que necessitávamos, tanto que se tu for ver, o Inter não arriscou meter 3-4 na arena e só diz o seguinte, cara, eu fiz o 2-0, isso me serve, eu vou estrategicamente pro jogo do estádio Beira-Rio. E, cara, ali o Inter trancou a rua, às vezes fazia 2 linhas de 4, só o Alan Patrick e o Borré saíam um pouquinho mais para fazer a pressão, e depois o Inter queria jogar para não deixar o Grêmio jogar. E o Grêmio em nenhum momento conseguiu se criar. Bom, o primeiro tempo termina ali, o Bruno Henrique sai, entra o Ronaldo, fica ainda pior assim nessa questão de jogar, ficou nítido que o Roger queria jogar com o resultado debaixo do braço, e o Campeonato Gaúcho termina quando o Ener Valencia sofre uma falta no meio do campo, dá pancada na bola, a bola entra no ângulo, o Volpi nem viu ela, e aí automaticamente ali acabou o Campeonato Gaúcho. Na segunda etapa já não tinha mais o que fazer, o Inter era campeão.
e mereceu esse título. O Inter absolutamente foi melhor o tempo inteiro do que o Grêmio, que a gente pode analisar. O outro lado vai falar o seguinte: eu vou fazer vídeo do Grêmio, eu sou jornalista, vou analisar com a maior lucidez possível, pelo menos com relação às minhas ideias. O Grêmio está numa renovação de ciclo, trocou treinador, contratou novos jogadores, mas o Inter não tem nada a ver com isso. O trabalho do Inter é melhor. O trabalho do Inter foi melhor. O trabalho do Inter no Gauchão, por ter melhores jogadores, por ter um técnico melhor do que o outro, por estar num trabalho que está há mais tempo e está sendo melhor feito, qualquer uma dessas justificativas para mim cabe bem. Mas tudo isso indica que foi merecido, o Inter mereceu o título do Campeonato Gaúcho desse ano. O Inter fez por merecer absolutamente tudo. O Ener Valencia, para mim, foi o melhor das duas finais, no combo, porque o Ener Valencia, ele participa ativamente da puxada da marcação nos dois gols lá na arena, é ele que puxa, eu fiz um vídeo aqui mostrando isso, e também é dele o gol que aniquila com as chances gremistas no Campeonato Gaúcho. Mas na minha visão, o melhor jogador é também a revelação, é o Vitor Gabriel. Que achado do Inter. O Inter contrata o Juninho, que veio da Dinamarca, que todo mundo fala é bom zagueiro, canhoto, tudo bem, precisava de um cara mais afirmado, tá tudo certo. A gente vai falar sobre isso na sequência, vamos ter aí uma data FIFA para analisar a sequência do Internacional. Mas o que esse menino jogou, a solução estava na base. O Vitor Gabriel é tão bom quanto o Vitão, eu tenho certeza disso. Ele sai hoje com câimbras, entra o Rogel, a gente vê que, né, o Rogel, aliás, quase entrega a rapadura num finalzinho de jogo ali e tal, o Grêmio poderia ter crescido, ter feito o segundo gol. Mas, pra mim, o Vitor Gabriel é o Vitão canhoto. Ele é o melhor jogador do campeonato. Aliás, pensando nessa questão de futuro, o Inter tem a melhorar. Porque muitos jogadores estavam fora. Só que isso depõe a favor do Roger. Talvez o grande nome da conquista, e perceba, óbvio, ganhou. Quando tu ganha, tu tem muitos elogios a fazer, porque tu tem, para mim, o melhor jogador, que é o Vitor Gabriel. Tu tem o Ener Valencia, que foi o mais importante no combo geral dos dois jogos na decisão. Mas tu tem o Roger Machado. E eu cheguei a falar lá na troca de fase, na ida para a semifinal, eu falei, se o Inter for campeão, o Roger Machado vai ser um monstro. Por quê? O Inter começou a perder o Wesley, o Inter liberou o Wanderson, o Inter estava liberando o Thiago Maia, de fato acabou perdendo o Thiago Maia, que entrou nos minutos finais dessa decisão, o Inter já não tinha o Rocher, o Inter não tinha contratado o zagueiro, que era o que todo mundo pedia, o Brian Aguirre era um lateral insuficiente, até pouco, cresceu, é verdade, nas finais. Sabe quem que surgiu? O técnico. O técnico fez o Vitinho jogar muita bola, fez o Carboneiro jogar bem, o técnico colocou o Ener Valencia para jogar, descobriu um zagueiro na base, que é mérito do treinador colocar. O Roger tem a cara dessa conquista, o Roger é talvez o cara dessa conquista do Internacional. O Inter que tem margem para melhorar e por isso tem toda essa expectativa de melhora. Se a gente olhar, o Rocher não jogou, o Thiago Maia agora voltou, o Wesley estava lesionado, o próprio Borré, entre Ener Valencia e Borré, a gente usualmente vai ficar com o Borré, mas até por característica de jogo e tudo mais, mas assim, tu tem para onde melhorar, tu tem para onde crescer. Isso que eu nem falei do Juninho zagueiro, do Diego Rosa, que foi contratado, do próprio Romero, são reforços. Eu sei que nenhum dos três é assim um reforço que empolga, que tu vai dizer assim, pô, mas peraí, esse cara aqui vai mudar o time do Internacional. Mas são três jogadores que chegam aqui e dizem, peraí, tu tem alguma coisa para evoluir, tu tem para crescer. E a gente sabe que o Roger é muito fã de treinamento. E agora na data FIFA tem tempo para trabalhar, para organizar, para treinar e talvez para começar com o pé, já que ele se livrou dessa coisa ruim que estava no Beira-Rio, que era essa energia negativa que carregava, bom, daqui um pouco é mesmo o início de uma nova era para começar bem um Campeonato Brasileiro, para começar bem uma Copa Libertadores e tudo mais. Eu preciso falar aqui que não é coincidência, o D'Alessandro está de volta no ambiente do estádio Beira-Rio e as coisas, a era vencedora ter voltado. É só um gauchão, que eu insisto, para mim é só, mas eu falei, até vi ali, eu acho que era dia 6 ou 7, eu disse, olha, pra mim, o gauchão não é a maior coisa do mundo, mas eu tenho que reconhecer que eu estava errado e o Baldasso estava certo. Todo mundo encarou esse gauchão como diferente, então ele tá valendo. Falei antes das finais para não dizer, é porque o Inter ganhou, porque se fosse o caso, o Grêmio ganhar. Eu disse, os caras estão se matando por isso. E não pode ser coincidência, que essa era de vencer volta quando volta o D'Alessandro do vestiário. E aqui tem um mérito do D'Alessandro que é o seguinte, todo mundo falava no Beira-Rio em coisas novas, diferentes. Vamos, não, a gente vai reinventar.
O D'Alessandro chegou e disse, não, eu quero resgatar a alma do Inter vencedora, aqueles princípios básicos e negociáveis do jogador que nós tínhamos no estádio Beira-Rio, do tipo de contratação, do cara que vai vestir a camisa colorada. Não basta só ele ter bom passe, bom chute, então ele tem que ter esse valor aqui, esse comportamento, esta situação. Não pode ser coincidência que até esse perfil de liderança vencedora dê ao Inter títulos e dê ao Inter condição de pelo menos brigar com o título e espantar essa situação ruim. Perceba, isso tudo faz do Inter uma luz, um caminho, dizer, olha só, vai por aqui que tem como dar certo. Quando tu contrata bons jogadores, quando tu traz um bom técnico, quando tu traz bons profissionais para trabalhar no vestiário, as coisas tendem a acontecer. E bons profissionais trazem muito dessa situação do Roger dizer, e cara, o Inter, vamos lá, a gente pode até discutir se expôs a algum risco no Beira-Rio, pô, poderia ter jogado melhor. Cara, o Inter fez o que tinha que ser feito. O Inter, talvez por uma outra decisão, a gente possa dizer, o Inter abdicou de jogar. Mas por essa aura, por esse ambiente, por essa tensão que tinha, e até energia negativa, eu não sou um cara astrologia, tarô, não, mas eu acredito no mental, acredito na pessoa e nessa energia positiva ou negativa do futebol. Isso faz diferença. E aí tu soma Dali, tu soma Roger, tu soma bons jogadores, caras que jogaram muita bola, sabe quando tu tem assim, poxa, o Alan Patrick não fez um Grenal maravilhoso, mas no final era ele que tava com a bola sofrendo falta o tempo inteiro. O Fernando foi monstro lá, não foi tanto aqui, mas, cara, o fato dele acalmar o sistema defensivo já faz toda a diferença no Internacional. O Inter consegue dar passos largos em direção a coisas boas. Por tudo, desde o gesto de união. E aqui vai o elogio para o presidente Barcelos, para a gestão dele, quando ele refaz o caminho e traz o Roger, que é um técnico da aldeia, quando ele refaz o caminho e traz o D'Alessandro, que era um cara que tinha apoiado a outra chapa, quando ele chama todos os dirigentes e diz assim, isso não vence o gauchão, isso acalma o ambiente. Não era isso que ia fazer a bola entrar, mas acalma o ambiente e dá um recado para a torcida dizendo, opa, vamos parar com essas bobagens de rede social, de ficar dizendo que grupo político 1, grupo político 2, vamos pensar o seguinte, olha só, tem um feito histórico aqui que todo torcedor está achando importante, vamos acabar com essa brincadeira? Pois é. E aí quando está todo mundo, eu insisto, no rumo correto, as coisas tendem a acontecer. É fato, o Inter está no rumo correto. Não há como eu ter uma bola de cristal e agora mentalizar e dizer, bom, esse rumo correto vai dar um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ou não vai dar em nada. Eu não sei. Mas eu posso te dizer com absolutamente todas as letras, este rumo certo é interessante, ou é o rumo certo que pode te fazer campeão. Se tem uma vez na gestão do presidente Barcelos que a gente pode dizer, opa, parece, é essa. E parece, e tá parecendo. Eu não tenho como cravar, mas ao que tudo indica, é só o começo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.